Olá! Nossa mensagem de hoje vem de Lucas, capítulo 1, versículo 41, e diz o seguinte: Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre. Porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Imagina, você recebe a visita de sua prima em casa, ela está grávida, e com um leve mexer do bebê na barriga dela, você sente a presença do Espírito Santo de Deus. É uma história muito doida e que mostra que Jesus nunca foi uma pessoa normal. Nunca. Antes mesmo de sair da barriga, antes mesmo de vir a nascer, ele já era quem ele era. E eu digo isso porque tem muitas pessoas que teimam em dizer que Jesus era apenas um grande mestre, Jesus era apenas um professor, Jesus era apenas um homem muito sábio. Tem gente que diz isso, mas claramente essas pessoas não leem a Bíblia, porque várias vezes nós vemos o lado sobrenatural de Jesus. Nós vemos que ele não era um ser humano normal. Ele venceu a morte. Ele multiplicava os pães, transformava água em vinho, falava palavras de sabedoria que as pessoas ficavam embasbacadas de como que alguém poderia ser tão simples, mas tão sábio ao mesmo tempo. Ele demonstrava humildade, mesmo estando em contato direto com Deus e afirmando que ele e o Pai são um. A Isabel, nessa história, a prima de Maria, ela é tomada naquele momento pelo Espírito Santo, e aquilo mexe com ela, aquilo muda a vida dela. E ela percebe, para ela fica muito claro, essa criança não é um bebê normal. Seu filho, Maria, ele é extraordinário. Esse menino, ele vai mudar o mundo. E Maria sabia disso. E como ela mesma diz, né? Que bênção você, Maria, que bênção você ter sido escolhida como a pessoa que vai trazer essa criança ao mundo. E Maria tinha total consciência disso, de que ela não merecia, ela era uma pessoa absolutamente normal. O próprio anjo, quando vai falar com Maria, ele chama ela de agraciada ou favorecida, dependendo da versão que você estiver lendo. Por quê? Porque ela ganhou a maior loteria do mundo. Israel esperava que o Messias ia vir, que o Salvador iria nascer um dia entre eles. Então toda mãe de Israel podia ter esse potencial de talvez ser a pessoa que iria trazer o Salvador. Porque Israel pensava que o Salvador ia ser um líder político, um grande líder como Davi foi no passado para libertar Israel. Eles não sabiam o que é que Jesus ia fazer, que através deles a salvação ia vir para o mundo inteiro. Então sim, Maria, ela é agraciada. Ela tirou a sorte grande. Mas não podemos também tirar o crédito de Maria. Apesar de ser uma pessoa absolutamente comum, ela não tem nada de sobrenatural nela. Todo o poder está ali, né, em Jesus. E a gente vê isso nessa história em que Jesus está dentro da barriga dela e já está causando milagres. A gente vê também que Maria foi muito correta. Ela ensinou, ela foi uma boa mãe, ela deu um bom exemplo e ela foi fiel a Deus. Então, se por um lado eu quero deixar bem claro que nós sabemos que Jesus mesmo fala que ele e o Pai são um, mas Maria foi um instrumento de Deus ali. Foi uma pessoa absolutamente normal, que foi bênção, que através dela Jesus veio. Jesus que sempre foi divino. E a gente vê isso aqui, dentro da barriga da mãe, e ele já mexendo com a presença de Deus no meio das pessoas. A presença dele ali, já causando um rebuliço, já causando uma agitação. Uma agitação que a gente não via todos os dias da vida de Jesus. Não era assim, todo lugar que Jesus andava, as pessoas o tempo todo estavam sentindo o poder de Deus. Mas naquele momento, tinha um propósito para isso. Então a gente vê que Jesus, ele já fazia as coisas por um motivo, antes mesmo de nascer. Quando ele era criança, ele estava no templo, criancinha,
e sendo muito mais sábio, ensinando os mais antigos a lição da palavra de Deus. E eles ficavam, nossa, meu Deus, de onde vem tanta sabedoria? Então não é, um dia quando Jesus estava lá com seus 30 anos e ele começou o seu ministério, ali quando ele foi batizado, aí sim ele começou a fazer a obra de Deus. Não, Jesus sempre fez isso. Eu fico curioso, eu adoraria saber as outras coisas que Jesus fez. A Bíblia não fala sobre os feitos de Jesus, os milagres de Jesus durante a sua infância, durante a sua juventude, tirando alguns poucos relatos como esse que eu falei do dia que ele estava no templo. Mas Jesus sempre foi poderoso, sempre foi um com Deus. Antes de nascer, o Espírito Santo já estava agindo ao redor dele. Quando ele estava nascendo, as estrelas já mostravam o caminho até ele. Os reis tinham medo do que ele poderia ser e queriam que ele morresse. Como criança, ele já estava ensinando os sábios. Jesus nunca foi um ser humano normal. Nunca foi. Ele foi humano, sim, mas também divino. Lendo a palavra de Deus, não tem como a gente falar que Jesus era só um ser humano. Não tem como a gente achar que, Jesus fez todos esses milagres e nisso eu acredito. Mas quando ele fala que eu e o Pai são um, quando ele fala que só dá para chegar até Deus por ele, aí ele era um maluco completo. Não. Ou você acredita que Jesus era um maluco completo o tempo todo, ou você tem que admitir que existia verdade no que ele fazia. E é difícil dizer que Jesus não era o que ele dizia que ele era. É difícil dizer que Jesus não era a coisa de verdade, sabe? O verdadeiro. Por quê? Porque ele fazia tantos milagres. Ele fazia tantas coisas. E não só milagres, mas a sabedoria que ele trazia colocava qualquer um de joelho. Os únicos que não tinham um encontro com Jesus, que não tinham a vida mudada por Jesus, eram aqueles que fechavam a porta para Deus e se voltavam para o diabo. Porque a palavra de Deus também diz, Jesus bate a porta, ele não chega chutando a porta da tua casa e fala, cheguei! Não. Ele bate a porta, ele faz um convite. Jesus nos chama para vir até Deus, Jesus oferece a salvação. Então, não tem como ficar em cima do muro. Jesus, antes mesmo de nascer, já estava fazendo milagres. E até depois de morrer e ressuscitar, continuou mostrando que ele é divino. A palavra de Deus fala que lá no Apocalipse, lá no fim dos tempos, esse mesmo Jesus julgará, reinará para sempre. E a palavra de Deus também diz que desde a criação do mundo, o mundo já foi feito por ele, para ele, através dele. Jesus não é um cara normal. Ele não é alguém assim como eu e você. E ele mostrou isso em palavras, em ações, tanto que até hoje, mais de 2000 anos depois, nós ainda estamos aqui, crendo, refletindo e aprendendo, porque eu continuo aprendendo com a palavra de Deus dia após dia. O Senhor continua tendo misericórdia e me ensinando dia após dia. Mas uma coisa nós temos que ter certeza absoluta da nossa fé em Jesus. Essa tem que ser a nossa base, não dá para duvidar disso. E em cima disso, Deus quer construir muita coisa na nossa vida. Creia em Jesus. Ele mostrou quem ele é. Ele fez obras que nenhum ser humano jamais fez. Em 3 anos da vida, ele realizou muito mais do que qualquer outra pessoa fez numa vida inteira. Que você possa conhecer mais desse Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. A Páscoa se aproxima. Daqui a alguns dias já é Páscoa. Uma época especial onde nós lembramos tudo aquilo que Jesus fez por nós. Que ele morreu na cruz por nós, pagou pelos nossos pecados e agora nos dá uma nova vida, uma nova chance. E ressuscitou. A Páscoa não é uma festa de morte, é uma festa de vida nova. Jesus quer te oferecer a vida nova. Um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus, fique na paz. E se você chegou aqui, deixa aquele joinha, se inscreva. Tchau, tchau.